Esse aqui é o Galaxy A36, é o celular da Samsung que apresenta aquele meio termo entre os dois aparelhos que eu gostei muito de testar, que é o baratinho, o A16, e o mais caro intermediário, o A56. E na teoria, aqui tem um celular para quem precisa um pouco mais performance do que o baratinho, mas não quer investir tanto quanto gastar no mais caro da linha A. Mas a pergunta que fica é, será que vale a pena mesmo pagar pelo esse intermediário? Bora descobrir isso aí então agora. A dica de ouro é, se você quer comprar um celular pelo menor preço, entre no nosso grupo de oferta, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. É por lá onde eu mando as ofertas diariamente dos melhores celulares. O A36 está junto lá. Tem link aí na descrição e também no primeiro comentário fixo. O ano de 2025, a Samsung resolveu dar aquela repaginada no visual dos seus celulares da linha A. E talvez naquela tentativa de diferenciar os celulares da linha intermediária dos mais caros, né? A principal diferença está no módulo de câmeras, que agora é uma estrutura única ao invés de 3 anéis separados dos anos anteriores. Eu quero que você responda aí nos comentários. Curtiu essa mudança aqui ou prefere aquele visual antigo? Particularmente, acho mais legal essas mudanças visuais. Elas facilitam bastante na hora de identificar os modelos. Se você vê um conjunto completo, sabe que é a linha A, e se está os anéis separados, você sabe que é a linha S, né? O A36 tem as laterais em plástico, mas a traseira é feita em Gorilla Glass Victus Plus e é de vidro, ou seja, não é um celular inteiramente feito em plástico como o baratinho A16, mas também não chega a ter aquelas bordas de alumínio do mais caro A56. Na parte de cima a gente tem um par de microfones e na lateral direita fica o botão Power e também os botões de volume. Embaixo a gente encontra o speaker principal, mais microfones e a entrada USB-C e a gavatinha de chip. Ele suporta 2 chips ao mesmo tempo, sejam eles físicos ou virtuais, mas infelizmente a gente não tem suporte a cartão de memória para expansão de armazenamento. Apesar de ter aumentado também de tamanho em relação ao A35, o A36 continua fino e até bem bom de manusear. E o sensor biométrico continua aqui embaixo da tela, onde eu julgo ser ainda meu método favorito de desbloquear, pelo menos no momento, né? Até eles inventar um outro jeito de dedo, vai estar aí essa posição que para mim é a melhor. Outro fator que importa muito nos celulares é a durabilidade. E aqui eu tenho boas notícias. A primeira eu já mencionei, né? O A36 tem a traseira em vidro e é protegida por Gorilla Glass Victus Plus, que é uma das mais resistentes no mercado. Até me surpreendi esse aparelho aqui, um dos mais baratinhos, vir com essa proteção. A outra é que esse mesmo material também está presente na tela frontal, protegendo então ele contra quedas e arranhões. Mas não acaba por aí, meus amigos. O A36 tem aquela proteção IP67 que garante resistência à poeira e também à submersão de água em até 1 metro por meia hora. Essa durabilidade extra é a principal diferença entre o A16 e o A36. O baratinho não tem proteção Gorilla Glass e também não tem resistência contra a submersão de água, apenas contra respingos. Então, se você é daqueles que prioriza construção e durabilidade, porque eu sei que você quer um celular que dure muito tempo, o A36 é uma das melhores opções de custo-benefício da atualidade. Na tela, o A36 carrega aquele belíssimo display do tipo Super AMOLED com resolução Full HD e 120 Hz de atualização. As especificações são idênticas ao modelo mais caro, o A56. E colocando os dois lado a lado, eu posso confirmar que a Samsung utilizou a mesma tela em ambos os modelos. O que é uma excelente notícia, né? Principalmente para quem deseja ter todo aquele contraste infinito das telas AMOLED, mas não quer gastar tanto assim. E a principal revolução da tela do A36 foi a redução de bordas. Olha, essa é uma das críticas que eu venho fazendo nos modelos anteriores e até vou continuar um pouquinho aqui, mas felizmente está um pouquinho menor. Eu acho que daqui umas 2 ou 3 atualizações a gente tem um celular com bordas finíssimas, né? Outro ponto positivo dessa tela aqui é o brilho máximo. Basta você ativar o modo adaptável de tela e ele ajusta automaticamente até chegar em 1900 nits de máximo brilho, né? Dependendo também da iluminação ambiente. Mas isso ajuda muito na hora de usar o celular em locais externos, com o sol batendo direto na tela. Se você está saindo de um celular antigo também experimentando uma tela Super AMOLED pela primeira vez, vai se surpreender muito com os contrastes e cores do painel do A36. E mesmo se você já tem um celular com tela AMOLED um pouco mais antigo, o A36 provavelmente ainda vai ser um upgrade, já que essa taxa de 120 Hz aqui possibilita aquela fluidez total na hora de navegar pelos menus que a gente tanto gosta, né?
Esse ano, ao invés de utilizar os processadores Exynos, aqueles também fabricados pela própria Samsung, eles decidiram que vão usar um processador da Qualcomm e deu, né, no A36. Trata-se do Snapdragon 6 Gen 3, que é um processador novo, mas com números que não me impressionaram. No teste de performance AnTuTu, ele pontuou 652 mil pontos contra 611 do A35, seu antecessor. Já no Geekbench 6, que é outro teste que a gente faz de performance, foram 2.958 pontos contra 2.911 do A35. Ou seja, apesar do processador ser mais atualizado, a performance do A36 é basicamente igual ao do A35. Um desempenho que, vai lá, não é ruim, né? Mas a gente sempre espera que o celular novo seja melhor que o antecessor, e não igual. Bem, navegando aqui pela interface da Samsung, o One UI 7, eu achei o A36 suficientemente ágil e responsivo. Não é daqueles celulares que engasga ao abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, ou fica pensando na hora de executar tarefas básicas, principalmente nas câmeras, né? Ainda assim, se você está em dúvidas entre comprar um A36 ou o A56, saiba que a performance é a principal diferença entre esses dois smartphones. Eles vêm com 8 GB de memória RAM, mas o A56 tem um processador que é bem mais forte que o A36, saindo muito melhor nos testes de performance e também nos jogos que a gente testou. E por falar em jogos, como de costume, eu testei o A36 em vários diferentes da Play Store e de forma geral, ele até que saiu bem, tá? Com os gráficos no Magic, que a gente testou por aqui, você pode aproveitar títulos como corrida, né? O Asphalt Legends, ele rodou lisinho com 60 frames de média e uma boa estabilidade. Outro game com desempenho muito bom foi o Diablo Immortal. O A36 pontuou 54 frames de média nesse teste. Agora, quando a gente testou os jogos mais pesados, como Wuthering Waves, o processador começa a pedir arrego, né? Ele pontuou apenas 27 frames de média com uma estabilidade bem prejudicada. A boa notícia é que mesmo jogando os títulos mais pesados, o A36 é um celular frio. Ele, depois de 1 hora jogando, a temperatura máxima registrada foi de 37 graus, o que ajuda a manter a saúde principalmente da bateria e dos componentes internos do aparelho. E nesse momento eu tô gravando com a câmera selfie, que tem 12 megapixels em 4K a 30 frames, e é bem legal ver celulares nessa faixa de preço com a gravação nessa capacidade e essa qualidade, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. Agora digita aí nos comentários o que você achou dessa qualidade aí. Eu, vendo aqui na tela, me surpreendi bastante. Nas câmeras, meus amigos, o A36 tem um sensor principal de 50 megapixels e uma ultra-wide com 8, além daquele sensorzinho macro de 5. Tirando fotos com a câmera principal do A36, os resultados até que são bem satisfatórios. Os detalhes estão presentes e o alto alcance dinâmico providencia um bom contraste. Entretanto, nas situações de baixa luz, tanto a câmera principal quanto a selfie deixaram um tom mais rosado da minha pele, sabe? Não é nada exagerado, né? Mas eu sinceramente esperava um pouco de resultados melhores, principalmente na baixa luz. E o sensor ultra-wide está aqui presente. Além de tirar fotos com menos resolução, também adiciona uma saturação enorme nelas. E quanto ao sensorzinho macro de 5 megapixels, esse aqui de baixo, você já sabe, né? Se for tirar fotos de perto, talvez é melhor pegar a câmera principal e dar um zoom de 2 vezes, que eu acho que o resultado se saiu melhor nos testes. Mas isso significa que eu estou decepcionado com as câmeras do A36? Não, de jeito algum. A câmera principal, que é a que eu mais uso, em ambientes até com bastante luz ou pouco, ela saiu muito bem. Vale mencionar que a câmera selfie poderia ser melhor e as câmeras secundárias também. A gente sempre espera que as câmeras secundárias estejam no mesmo padrão da câmera principal, mas isso é muito difícil de ver num celular intermediário. O A36 tem uma bateria padrão de 5.000 mAh de capacidade, que é igual praticamente a todos os celulares recentes, e em especial os da Samsung, né? E se já tem um processador relativamente um pouco mais fraco, com certeza ele é um celular para usar um dia inteiro sem carregar? É isso que você deve estar pensando, né? Só tem um jeito de descobrir, e é testando. Eu comecei ele a usar de manhã cedo, com 100% de carga, com brilho em 300 nits e o som desligado. E depois de 1 hora navegando na oficina da NET, ele gastou 4%. Mas numa tarefa um pouco mais intensa, como assistir Reels no Instagram por 1 hora, ele gastou 10% de carga. E se você curte gravar vídeos, sabe que o A36 gastou 15% de bateria gravando por 1 hora em qualidade Full HD a 30 frames. Chegou meio-dia, então eu coloquei o celular para tocar vídeos no YouTube na melhor qualidade por 2 horas consecutivas. Ele gastou apenas 11% de bateria nesse tempo. E agora o bicho pega. A gente jogou Stackball por 2 horas. E aqui o gasto foi de 28%, que até agora achei dentro do esperado. Para finalizar,
eu rodei um teste de estresse, onde o celular dá conta de jogar tudo, a performance dele, por 45 minutos. E ele gastou 21% de carga. Finalizou todo o teste com 11% ainda restante, o que sim é um bom resultado. Eu faço esse mesmo teste em todos os celulares. Comparando com outros modelos, o A36 tem uma autonomia dentro do padrão, não mais que isso. Não chega a impressionar, né? Mas também não decepcionou. Então, se você procura por um celular na mesma faixa de preço com muita autonomia, eu recomendo o Edge 50 Fusion da Motorola. Ele terminou o exato mesmo teste ainda com 26% de carga restante, que é bem melhor que os 11% do A36. Agora, quanto ao carregamento, o intermediário da Samsung suporta até 45 watts de potência máxima. A Samsung, entretanto, coloca um carregador de 15 watts na caixa em todos os seus aparelhos, exceto os da linha S. E com ele, o A36 demora mais de 2 horas para carregar de 0 a 100. Vocês já estão cansados de saber que a Samsung manda muito mal no tempo de carregamento, né? Enquanto toda a concorrência está mandando carregador que leva cerca de 1 hora e também envia um carregador mais potente na caixa, a Samsung continua presa nesse carregamento lento. A não ser, é claro, que você compre um carregador de 45 watts original da Samsung, e eles não são nem um pouco baratos. A Samsung optou por padronizar o tempo de suporte nos seus celulares, e todos da linha A vão receber 6 anos de atualização de software e segurança, ou seja, o A36 vai receber atualizações até 2031. Eu tenho aqui minhas dúvidas se o celular vai aguentar todo esse tempo de uso, é bem verdade. Mas mesmo assim, é uma atitude legal ver a Samsung oferecer todo esse suporte prolongado até nos celulares que são focados em custo-benefício. Ele já vem rodando Android 15 sob a interface One UI 7, a mais atual da Samsung. Além de toda a personalização legal que a gente já está acostumado nos aparelhos da Samsung, o A36 ainda leva algumas funções de inteligência artificial, como apagador de objetos, filtros personalizados e a seleção AI. Já que o A36 foi feito para preencher o espaço entre o baratinho A16 5G e o potente A56, o preço dele também deve se manter entre os dois, né? No entanto, até a gravação desse vídeo, o preço do A36 está praticamente igual ao do A56, o que não faz sentido algum. Quando ele cair para, digamos, R$ 1.400, aí sim é uma solução intermediária sólida para você comprar aqui no Brasil. Em pontos positivos, ele tem a construção Gorilla Glass Victus Plus e a proteção IP67 contra poeira e submersão de água, que na teoria é um dos intermediários mais duráveis do mercado. Outro ponto positivo é a tela Super AMOLED com muito brilho, seguindo as especificações do celular mais caro da linha A, que é o A56. Já o ponto negativo é o tempo de carregamento. Se você quer aproveitar 45 watts que esse celular aqui suporta, vai precisar comprar um carregador separado oficial da Samsung. Eles custam na casa dos R$200. Mas isso não é culpa do A36, mas sim de uma política que a Samsung vem adotando em todos os seus aparelhos. Eu recomendo a compra do A36 para quem gosta do ecossistema da Samsung e precisa de um aparelho utilitário. Ele tem performance boa, tem uma resistência contra a água, tem uma tela excelente e uma bateria que dura o dia todo. De forma geral, é um conjunto bem sólido, mas você só precisa se atentar pelo preço. Se ele estiver muito próximo ao A56, compra aquele aparelho que é melhor. E eu ainda vou fazer um comparativo completo dos 3 celulares da linha A. O A16, o A36 e o A56. Então te inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo, com um comparativo triplo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Grande abraço e até o próximo.